Fala galerinha, sejam super bem-vindos à aula 26 do curso preparatório CPA, do módulo 2. Aula 26 do módulo 2 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre fundos de previdência complementar. Tudo bem? Então vem comigo para este, basicamente um desenho, né, que eu vou trazer aqui. E vamos lá. Então, seguinte. Fundos de previdência complementar. Aqui está o investidor, né? Então vamos colocar aqui esse investidor como sei lá, contribuinte do INSS, mas este investidor ele busca se aposentar com uma renda que seja compatível com a renda dele atual. Então ele quer aposentar aqui, por exemplo, com 15 mil mês, ok? A valores de hoje, tudo bem? Só que tem um detalhe. Tá? Quando a gente fala aqui de INSS, o valor teto hoje está na casa ali próximo de 8.400. Mas, enfim, o número aqui não importa. Então, o valor teto para se aposentar diretamente, exclusivamente pelo INSS, é o valor teto de 8.400. Né? Então, olha a diferença de salário hoje e o valor teto hoje. Ambos os valores de hoje. Olha a diferença, olha como é que cairia a qualidade de vida desse investidor. Né? Caso ele optasse em aposentar nesse caso, só pelo INSS. Então, para ele aumentar a aposentadoria, para complementar a aposentadoria e com isso cumprir o objetivo de se aposentar com 15 mil, que é o salário que ele ganha hoje, né, a valores de hoje, daqui a, sei lá, 15 anos, por exemplo, 15 ou 20 anos, mas enfim, a parte do número não importa, tá? Só preciso que vocês entendam aqui o contexto, tá? Então, esse investidor ele quer se aposentar com 15 mil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma previdência complementar aberta, tá bom? Essa previdência complementar, nesse caso, existem aqui dois produtos que, claro, cada um deles tem ali suas características, que eu já vou passar nos próximos slides para mostrar para vocês, ok? E o VGBL, então são o PGBL e o VGBL, que são aí produtos, né, de previdência complementar, que é, nesse caso, produtos feitos aí, né, para complementar a tua aposentadoria, ou seja, para você conseguir, né, além do valor aqui do INSS, valor teto, também um valor complementar para chegar aqui no 15 mil por mês, dado que esse é o objetivo do cliente, né? Chegar a 15 mil por mês de aposentadoria, quando se aposentar. Então, para isso, ele busca, então, portanto, fundos de previdência complementar, como já disse, para complementar. Complementar o quê? O valor, o salário de aposentadoria deste investidor que eu estou trazendo aqui de exemplo, né? Dado que é um investidor aí contribuinte do INSS. Ok? Bacana. Então, VGBL e VGBL, né? Então, vale lembrar que essa previdência complementar aberta é regulado pela SUSEP, né? Ok? E aí, na prática é o seguinte, quando o investidor ele compra, por exemplo, um PGBL, ok? O que ele faz com isso? O PGBL vai fazer aqui, né? O PGBL aqui, ele vai basicamente abrir essa porta, ok? Então, o investidor comprou o PGBL, então o investidor que, que tem esse PGBL, ele vai abrir essa porta, ok?
esse PGBL ele vai, o PGBL, o VGBL, ele vai para um fundo de investimento, que é o FII, que é o fundo de investimento constituído, tudo bem? Só um instantinho aqui, pessoal. E aí, pessoal, esse então é o Fundo de Investimento Especialmente Constituído, que é o FII. Esse fundo ele é feito exclusivamente para estruturar esse produto, que é o PGBL. Né? O PGBL ele abre essa porta, ok? Para se estruturar aqui, ó, no FII, que é o Fundo de Investimento Especialmente Constituído. Então, em outras palavras, o PGBL e o VGBL eles são produtos de previdência, né, comercializados pela seguradora e distribuídos, por exemplo, podem ser, né, distribuídos por um assessor de investimentos, mas cabe destacar aqui que ele é, portanto, um fundo de investimento especialmente constituído. Desculpa, perdão, gente. Ele é estruturado na forma de um fundo de investimento. E o fundo de investimento do PGBL e do VGBL é o fundo, nesse caso, o FII, que é esse fundo de investimento especialmente constituído. Tá? Então vale lembrar que, de novo, é um fundo feito especialmente para esses produtos. É o PGBL e VGBL. Ok? Então, de novo, PGBL e VGBL são produtos de previdência comercializados pela seguradora, podendo ser distribuídos pelos assessores de investimentos e são, portanto, estruturados na forma de um fundo de investimento. Nesse caso, mais especificamente falando, o FII, estruturado pelo FII, que é o Fundo de Investimento Especialmente Constituído. Tudo bem? E aí, qual que é a ideia aqui então? Desculpa eu ter sido repetitivo, tá, pessoal? Mas qual que é a ideia aqui? É só para entrar na mente de vocês mesmo, tá? No final, né, a ideia é o investidor, de fato, ter sua rentabilidade nesses produtos, né, para com isso os objetivos aí, então, portanto, serem cumpridos, né, que é, por exemplo, no caso, como eu citei aqui, como eu trouxe de exemplo, claro, exemplo fictício, todos os números são fictícios, mas o investidor aqui querendo se aposentar com 15 mil por mês. Então, o que ele busca aí de complemento, né, nesse caso? 8.400 ali, você subtrai pelos 15 mil, né, para chegar no resultado de 6.600, né? Então, ele busca um complemento de aposentadoria no valor de 6.600 mês. E para isso ele contrata, nesse caso, por exemplo, um PGBL para construir esse patrimônio, para quando chegar lá na frente ele transforma em aposentadoria, em renda vitalícia, por exemplo, complementando sua aposentadoria. Mas todo esse detalhe eu vou trazer mais no detalhe para vocês na aula que vai falar especificamente disso, incluindo tributação e afins, tá bom? Então, beleza. Passado aqui essa parte, então, quando a gente fala aqui do PGBL, o PGBL, a dedução de. Só pegar aqui meu marca-texto. A dedução no imposto de renda, ou seja, pode deduzir até 12% do imposto de renda, caso
o investidor declare pelo modelo completo de imposto de renda, ok? E o imposto de renda do produto, do PGBL, ele incide sobre o montante total, ok? Então você acumulou lá por 15 anos fazendo aportes em PGBL, chegou lá no momento de resgate, né? E aí chega lá na parte que enfim, eu não vou estender essa parte para não ficar talvez complexo, mas ele então vai incidir sobre o total. Então o investidor ele fez aportes por 15 anos em PGBL, acumulou lá, sei lá, 3 milhões. Esse 3 milhões, ele tem o imposto de renda. O imposto de renda, ele incide sobre o total acumulado. Acumulou 3 milhões, então vai incidir sobre os 3 milhões. Tá bom? E aí, beleza. Declaração completa. Vamos supor aqui que o cliente ele tem 100 mil de renda bruta. Tá? 100 mil ali de renda bruta. Ok? E aí, no caso aqui desse benefício dos 12% de dedução, eles só são dedutíveis se as despesas forem aqui com despesas médicas, com dependentes, educação e previdência. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui só para trazer aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que ele teve aqui, ó, por exemplo, ele teve com essas despesas aqui, ó, ele teve uma despesa de 30 mil. Tá? 30 mil. Ah, mano, beleza. Só que tem um detalhe. Quanto é que eu posso deduzir do meu. Claro, lembrando, de novo, caso eu declare pelo modelo completo, até quantos por cento eu posso deduzir do meu imposto de renda? Até 12 mil, nesse caso, né? Dado que ele tem ali 100 mil de renda bruta, então até 12 mil. Ok? Beleza. Então, nesse caso, como ele consegue esse desconto, basicamente um desconto, né? Ele consegue deduzir então até 12% do seu imposto de renda, ok? Ele pode pegar, por exemplo, esses 12 mil e aplicar no PGBL, por exemplo, dado que ele tem essa dedução de até 12%, ok? Então ele pode pegar esses 12 mil e aplicar no PGBL, beleza? Deixa eu tirar aqui. PGBL. Ah, mano, beleza, vou usar 15 mil. Pô, tudo bem, mas se vai usar 15 mil, então 3 mil pode aplicar, investir no VGBL, ok? Por quê? Porque, de novo, minha dedução é de até 12 mil. Ou, desculpa, até 12%, né? Então, se é de até 12% e a minha renda bruta é de 100 mil, opa, eu posso deduzir até 12% do imposto de renda. Pode ser deduzido, né? Até 12% do imposto de renda. Poxa, eu vou pegar essa dedução e vou fazer o quê? PGBL, 12 mil. Vou para o PGBL, Previdência Complementar. Ok? Qualquer valor que ultrapasse 12 mil, eu vou fazer o quê? Eu vou investir em VGBL. Ok? Eu espero que tenha ficado essa parte bem clara para vocês. Tudo bem? E aí, então, e aí, vindo aqui agora para o VGBL, né?
VGBL, vamos lá. Declaração pelo modelo simplificado. Se o cliente ele declara pelo simplificado, significa que ele não vai ter essas deduções de despesas, tá? E provavelmente ele não tem essas despesas, né? As despesas com educação, despesas médicas, dependentes, educação, previdência. Então, nesse caso, ele não tem esse benefício, digamos assim, de ter nessa dedução de até 12%, tá? Então, ele tem 20% aqui nesse caso, 20% de dedução, né? Mas vale lembrar, não há não há dedução no imposto de renda, ou seja, não tem aquele digamos desconto, né? Aquele desconto de aquela dedução de até 12%, caso o cliente ou investidor declare pelo modelo completo. E claro, seguindo aqui essas despesas, né? E se for despesa com cerveja, por exemplo, aí não entra aqui nessa conta, né? Se for com essas despesas, ok? Ele pode, portanto, pegar ali o valor teto de até 12%, né? Do que ele gastou aqui, né? Então aqui, sei lá, ele teve despesas aqui que totalizaram 20 mil. Beleza? Mas você pode deduzir até 12% do imposto de renda, tá? E aí tem esse benefício, né, e aí nesse caso, esse 12 mil vai para o PGBL, tá? Beleza. Então, voltando aqui, não há dedução, né, no imposto de renda de até 12%, mas tem esse benefício aqui, ó, o imposto no resgate, o imposto de renda no resgate incide somente sobre a rentabilidade e não sobre o total. Então, apesar de o PGBL ter esse benefício da dedução de até 12%, caso, claro, o investidor declare pelo modelo completo, né, ele pode optar, portanto, no PGBL, mais benéfico para ele. Agora, se o investidor faz a declaração pelo modelo simplificado, ou seja, ele não tem aquelas despesas dedutíveis, logo, ele não tem o benefício da dedução de até 12% de imposto de renda. Tá? Então, ele tem aqui 20%, né, de imposto sobre os 100 mil de renda bruta, mas com limite aqui de até 16.754. Então, esse 100 mil não seria 20 mil de imposto de renda, seria, nesse caso, o valor teto aqui, ó, o valor de 16.754, perdão. Beleza? E aí, volto a falar de novo. Apesar de ele não ter o benefício da dedução do imposto de renda de até 12%, como é o caso do PGBL, caso o investidor, claro, declare pelo completo, ele tem, embora ele não tenha esse benefício, né, esse benefício fiscal, ele tem aqui, portanto, o benefício de um imposto de renda incidir somente sobre a rentabilidade do montante acumulado. Então lembra que lá no PGBL os 3 milhões acumulados incide sobre o montante total, ou seja, incide sobre os 3 milhões? No caso do VGBL, incide somente sobre a rentabilidade de todo o montante aí acumulado até o período de resgate. Tá? Eu espero que então tem esse benefício. O VGBL tem esse benefício frente ao PGBL nesse caso. Tá? PGBL incide sobre a rentabilidade. PGBL sobre o total. Já vou passar para o próximo slide para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Então aqui, só para trazer para vocês para a gente finalizar. Vou pegar aqui, preto. Vamos lá. Então, PGBL pode deduzir. Pode deduzir até 12%, ok?
VGBL não pode, não tem essa dedução, esse benefício, né? Digamos assim. Ok? Mas, embora o VGBL não tenha esse benefício fiscal, vamos dizer assim, ele tem o benefício do imposto de renda que incide sobre o montante acumulado. No caso do PGBL, incide sobre o total. Ok? E no caso do VGBL, o imposto de renda, ele incide sobre rendimento. Que é, nesse caso, um benefício que, no caso, o PGBL não tem. O PGBL incide sobre o total, né? Mas, o PGBL, por outro lado, o imposto de renda, no momento lá de resgatar, né, o que acumulou, ele incide somente sobre o rendimento e não sobre o total, como é o caso do PGBL. Beleza? Então, com isso, a gente termina mais uma aula e eu te espero com muita empolgação e entusiasmo na aula 27, tá bom? Valeu e até a próxima aula. Tchau!